Olá. Para iniciar o vídeo, primeiro eu gostaria de me apresentar. Eu sou Antônio Milton Garcia, da turma A19, e esse vídeo seria para retratar sobre os temas que a professora passou em relação à recuperação do segundo trimestre. Primeiro, no vídeo, eu gostaria de diferenciar os tipos de conservação, e irei começar pela ex situ. É uma estratégia de conservação de componentes da biodiversidade ou de recursos genéticos animal, vegetal, microbiano fora de seu habitat natural, ou seja, sua manutenção é realizada em condições artificiais, na forma de bancos de germoplasma vegetal, banco de germoplasma animal e coleções de micro-organismos. Por que fazer a conservação ex situ? A conservação ex situ é uma alternativa para diminuir a perda contínua de recursos genéticos em razão de pressões de seleção naturais e artificiais, considerando as múltiplas pressões sobre o meio ambiente, a destruição e fragmentação de seus habitats, bem como os possíveis impactos das mudanças climáticas sobre o recurso genético. A conservação in situ torna-se uma estratégia importante de conservação, uma vez que resgata, conserva e disponibiliza o germoplasma para uso futuro. Em ações de recuperação de habitats, reintroduções de espécies e em programas de melhoramento genético, existe uma crescente conscientização mundial acerca da necessidade de preservação dos recursos genéticos, que são essenciais para o atendimento das demandas de variabilidade genética dos programas de melhoramento, principalmente aqueles voltados para a alimentação no Brasil, e necessidade é ainda mais importante, uma vez que a maioria dos cultivos que compõem a base alimentar do país é de origem exótica. Além disso, o agronegócio é um dos pilares da economia brasileira, e as bases que sustentam esse pilar são chamados de recursos genéticos. Portanto, a manutenção e o enriquecimento contínuo da variabilidade genética das coleções são prioritários e estratégicos. Agora eu gostaria de apresentar a diferença entre a conservação ex situ e a in situ, antes de lhes dizer como a conservação in situ funciona. Então, essas modalidades de conservação são complementares. A conservação ex situ significa a conservação dos componentes da biodiversidade biológica fora de seu habitat natural, enquanto a conservação in situ significa a conservação dos ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis das espécies em seus habitats naturais, e no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos ambientes onde elas possam se adaptarem. Nenhuma estratégia sozinha pode responder pela adequada conservação, e como ambas são complementares, devem se utilizar em conjunto para o sucesso da conservação. E já que entramos no assunto da conservação in situ, como eu disse anteriormente, eu vou explicar um pouco melhor de como ela funciona. A conservação de recursos genéticos in situ é um método de conservação que busca preservar populações de espécies em seu estado natural, de ocorrência na natureza. Esse é um método de preservação dos habitats onde a espécie ocorre visando a manutenção das interações entre os organismos e os processos evolutivos associados. Os conceitos de conservação in situ utilizados está limitado a reservas genéticas e condições naturais. Função: em regiões onde a riqueza de espécies é muito grande e pouco conhecida, estratégias de conservação ex situ para todas as espécies com importância econômica potencial seriam pouco viáveis. Nesses casos, a estratégia de conservação in situ é uma boa alternativa, particularmente relevante para o caso do Brasil detentor de extraordinária biodiversidade vegetal, onde inúmeras espécies de plantas com potencial desconhecido ainda aguardam para serem descobertas. Esse seria um método eficiente de manutenção da biodiversidade genética em grande escala, ainda que na maioria dos casos não se saiba exatamente a dimensão da riqueza que está sendo preservada. As vantagens da conservação in situ, apesar de geralmente focar em uma única ou poucas espécies, esse método de conservação da água e do solo, da preservação de biodiversidades e a manutenção de serviços ambientais, existem diversas outras vantagens, como árvores de grande porte, que seriam difíceis de conservar em um método de conservação ex situ, devido às limitações de tempo e espaço físico para as conservações em bancos ativos de germoplasma. As desvantagens desse modo são o baixo nível de controle e conhecimento sobre o que está se conservando. E agora a gente vai entrar num tema
o que é PAN, cito, que é basicamente o Plano de Ação Nacional de Conservação de Espécies Ameaçadas de Extinção. São instrumentos de política pública que têm por objetivo identificar as ameaças e pressões às quais a fauna e os ambientes naturais estão submetidos, e recomendam e priorizam ações para a conservação da biodiversidade por meio de um planejamento estratégico para o combate ou a mitigação das ameaças que levam à diminuição de populações de determinadas espécies ou à extinção. Tais ações são construídas de modo participativo, por especialistas que trabalham como conservação in situ, na natureza, e ex situ, em cativeiro, como pesquisadores de zoológicos, pelo poder público, ONGs ligadas à conservação da comunidade local e outras partes interessadas. O sistema aplicado para a elaboração e implementação de um PAN é o ciclo que envolve o planejamento e implantação, monitoramento e avaliação. Durante as etapas de um plano de ação são realizadas oficinas participativas de um planejamento para identificar as ameaças e atores envolvidos, objetivos, metas e indicadores de ações específicas para a conservação. Já o monitoramento anual da execução do plano se dá por meio de um grupo de assessoramento técnico. Todos os processos de ações estratégicas devem seguir a atualização do diagnóstico das espécies brasileiras e, a partir daí, devem iniciar os possíveis instrumentos da gestão mais eficiente, que resultem em benefícios diretos à biodiversidade. As ações estratégicas geralmente adotadas pela PAN incluem a conservação ex situ desses animais, ou seja, em locais especializados como zoológico, pesquisa aplicada, educação ambiental e recuperação de áreas degradadas, criação de unidades de conservação, entre outras ações que viabilizam a conservação da biodiversidade e sua sustentabilidade. Agora, iremos abranger um novo tema nesse vídeo, que são sobre os animais invertebrados. Os animais invertebrados são aqueles animais que não possuem coluna vertebral e crânio. Vale salientar que a classificação dos animais vertebrados e invertebrados é completamente artificial, uma vez que apenas a característica não é suficiente para classificar todo o reino em dois grupos apenas. Mas aí estão algumas características dos animais invertebrados. Os invertebrados são um grande grupo que representa a maioria dos animais encontrados em nosso planeta. Apresentam muitas diferenças entre si, porém algumas características em comum podem ser observadas. São as características: a ausência de coluna vertebral e crânio, como foi dito anteriormente, célula do tipo eucariótica, ou seja, duas células possuem um núcleo delimitado pela membrana nuclear. Nutrição heterotrófica, ou seja, necessitam alimentar-se de outros seres vivos não sendo capazes de produzir seu próprio alimento. São pluricelulares, ou seja, todos os invertebrados são formados por mais de uma célula. Vale destacar que a maioria possui tecidos e órgãos, porém essa característica está ausente em poríferos, que é um dos grupos no qual eu irei apresentar agora. Então, falando sobre os grupos de invertebrados, estão divididos em aproximadamente 33 filos diferentes. Entretanto, na maioria dos livros didáticos, observamos a referência de apenas 8 deles. Os 8 filos de invertebrados mais estudados são os poríferos, que são conhecidos também como esponjas e destacam-se por possuírem um corpo rico em poros. Os poríferos são os animais sésseis. Quando adultos, se alimentam por meio de filtração. Retiram partículas de alimentos da água quando esta passa pelo seu corpo. Nesses animais não se verifica a presença de tecidos verdadeiros. Ainda também possuem os cnidários, que são um grupo de animais que vivem no ambiente aquático. O corpo dessas espécies apresenta simétria radial e sua cavidade gastrovascular apresenta apenas uma abertura a qual funciona para entrada de alimentos e para saída de resíduos. Pode-se observar nesses animais duas variações no plano corporal: polípulos e medusas. Nesses animais consta a presença de células especializadas na eliminação de substâncias urticantes chamadas cinidóticos. Plateumintos possuem corpo plano, dorso verticalmente achatado,
Sendo conhecidos devido a essa característica como vermes achatados, são encontrados em diferentes habitats, exigindo espécies de vida livre e também espécies parasitas. Nematódios são animais encontrados em vários ambientes, apesar de serem conhecidos principalmente pelas espécies parasitas. Esses animais apresentam corpo fusiforme, alongado com extremidades mais estreitas, e possuem uma cutícula que reveste todo o corpo. Moluscos são animais de corpo mole e o segundo maior grupo de animais em número de espécies descritas. Alguns representares possuem uma concha rica em carbonato de cálcio, revestindo e protegendo seu corpo. A maioria dos representantes é marinha. Anelídeos, como o nome sugere, apresentando o corpo dividido em anéis, ocupam diferentes habitats, sendo encontrados indivíduos em ambientes de água doce, salgada e no solo úmido. Artrópodes representam o grupo com maior diversidade de espécies conhecidas. A presença de um exoesqueleto e de apêndices articulados é uma característica marcante nesses animais. O exoesqueleto é rico em quitina e ajuda na proteção do animal. Por ser rígido, impede o crescimento, fazendo com que o animal troque regularmente esse esqueleto externo. Equinodermos são animais marinhos que apresentam um endoesqueleto formado por placas calcáreas rígidas. Eles possuem um sistema formado por uma rede de canais hidráulicos que se ramificam formando os chamados pés ambularicrais. São esses pés que garantem a movimentação desses animais. Agora eu vou citar como exemplo alguns animais de tais grupos que foram ditos acima. Os poríferos, que são as esponjas, os cnidários, que são as anêmonas, hidras e águas-vivas, os plateumintos, que são as tênias, os esquipossomos e as planárias, os nematódios, que são as lombrigas e os oxiuros, os moluscos, que incluem polvos, lulas, ostras, lesmas e caracóis, os anelídeos, que são as minhocas e sanguessugas, os artrópodes, que são as aranhas, escorpiões, mosca, lagosta, camarão e carrapato, e os equinodermos, que são os ouriços do mar, estrela do mar e bolachas de praia. Esses foram exemplos de alguns animais dos determinados grupos citados acima.